Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. 15 anos de ditadura é fogo. Marca a gente. No Brasil, todo mundo queria liberdade, todo mundo queria que parassem as mortes, parasse a perseguição política, o Brasil vivesse uma democracia, esse tipo de coisa. E a gente vivia dentro da Faculdade de Arquitetura, é onde particularmente eu mais sentia a pressão, sempre com aquele fantasma de que haviam pessoas infiltradas nas nossas assembleias, eram assembleias quentes, eram assembleias sempre controladas, às vezes assembleias visitadas pela polícia do governo, aquele tipo de coisa toda, e de vez em quando a gente sabia que sumia um ou outro e tal. Isso aqui em Santos, que era uma cidade muito politizada, como é até hoje, conhecida como Cidade Vermelha, né? Para quem é novo não lembra disso. Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E o Guarnieri, eu acho que o tipo de teatro que ele fazia, colocando o dedo na ferida, era uma atitude de coragem diante do regime militar de exceção, de tortura, de perseguição artística, de censura no Brasil. E mesmo diante desse terror que o Estado fazia com as pessoas, ele não teve medo. Ele manteve firme em fazer um teatro questionador, um teatro que colocava as mazelas do povo diante do público, diante do governo, no momento que o governo queria esconder o que o Brasil tinha de ruim. Queria dizer que o Brasil estava crescendo economicamente, que os militares estavam salvando a pátria, quando na realidade estava matando todo mundo nos porões da ditadura. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo um troco. A arte foi instrumentalizada também para essas reivindicações, ou seja, a gente estava numa imersão total, sabe? A produção artística, ela tinha esse sentido libertário. E de repente meu pai veio com... Eles não usam black tie. A peça foi um sucesso estrondoso, ficou mais de 2 anos em cartaz na Arena. Dentro do elenco acontece essa coisa da motivação, assim, consciente, né? De resistência. E tudo fica muito urgente, tudo fica muito nos nervos, na pele. A realização do Eles Não Usam Black Tie, a gente rompeu com essa casca do medo, a gente como que saiu dessa clausura em que nos encontrávamos, no sentido de, sabe, fazer valer a nossa palavra, a nossa força, no sentido de voltar à lida que a gente está nascendo onde nós estamos. Rompemos com o medo, sim. Ele acabou sendo um trabalho de bandeira, né, contra a repressão, pela liberdade, pela anistia dos presos políticos, contra a perseguição, contra a tortura, contra a morte de muitas pessoas, né? Mas as coisas mudam. E você pensa sempre como se nada mudasse. Para você parece que não existe água corrente, é sempre poça d'água. Precisa enxergar água correndo. Água correndo, poça d'água. Fala que nem louco, pai, porra. Desde que eu me conheço por gente que ouça esse papo e nós na mesma merda. E eu que não sei enxergar direito.
O senhor vê o que o senhor quer ver? Pô, no dia que o senhor enxergar mesmo a verdade das coisas, o senhor vai querer dar um tiro na cabeça. Porque o senhor é honesto e vai perceber o mal que o senhor fez para nós todos aqui nessa casa. Com essa alegria aí de precisa organizar, e a classe operária, e não sei o que lá de histórico. Sempre na merda, pô. Na cadeia, meio morto de porrada, pô. Dando um duro naquela bosta daquela fábrica, sem nenhum futuro, se não morrer em cima daquele torno. Você tá mal, hein, Tião? Mal uma porra, tá sabendo? Eu tô melhor que o senhor. Eu vejo a bosta que a gente tá. Mas o senhor disse que ela é bosta corrente, que passa. Para nós era fundamental ver ressurgir, né? Ressurgir um movimento operário, né? Ressurgir o movimento sindical na sua pujança. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus livre, Eu acho graça nesses caras. Eles contrariam a lei de uma porção de coisa, mas na hora de pagar o aumento, eles querem se apoiar na lei. Pô, vai se preparando, hein, senhor? Se eles continuam assim, eu não dou 2 semanas e vai estourar uma bruta de uma greve. Não, aí eu quero ver se eles vão dar um aumento ou não. A arte era muito engajada nessa questão política. Entendeu? Então você pega os grandes nomes do Brasil das artes, do cinema, fica muito claro. Com o teatro dele e passou maus bocados, né? Sofreu perseguição, viu muitos colegas sofrerem perseguição. E eu acho que ele conseguiu, talvez, se safar de sei lá, de até mesmo ser morto pelo regime, pelo nome que ele já tinha conseguido conquistar. Eu acho que foi muito importante na carreira do Guarnieri também fazer televisão, porque aí ele começou a ser querido pelo grande público. A censura realmente era muito burra na época. Aí ele vem com Zumbi, vem com Tiradentes, porque você não podia falar escancaradamente das coisas, então você tinha que meio falar de liberdade contando a história de Tiradentes, entendeu? A história do Brasil, não estou falando de liberdade de maneira geral, estou falando da história do Brasil. Monta Zumbi dos Palmares, entendeu? História do Zumbi dos Palmares. Eles buscaram heróis nacionais, e heróis nacionais que não eram aqueles que os militares diziam que eram os heróis. Eles foram ver quais eram os heróis brasileiros que dialogavam com aquelas pessoas que eram oprimidas. Destruindo o silêncio da noite, destruindo meus sonhos de um amanhecer melhor. É o grito de todos aqueles que foram traídos, massacrados. É o grito de todos nós, dos que estão vivos, dos que já foram mortos. É o grito do terceiro mundo. É o grito do terceiro mundo. Esses assassinatos, esses desaparecimentos, eles foram icônicos no sentido de que eles foram alavancas, sabe? Alavancas definitivas para que a sociedade como um todo se levantasse, no movimento popular assim, que até então pouco se havia visto no Brasil, para se exigir uma mudança de Estado. Não dá para negar que na época da ditadura foi o momento
mais criativo desse país. Eu não sei se seria leviana falar isso, mas eu tenho uma tentação a dizer que às vezes essa perseguição traz maior criatividade, sabe, cara? Eu tenho uma tentação de dizer isso, mas eu não vou dizer, embora eu já tenha dito, né? Sou tentado a dizer, porque era um negócio que instigava, sabe? Era um negócio que instigava. Os melhores textos do meu pai são dessa época, eu considero. Acho tudo que ele escreve é bom, mas os melhores textos são dessa época. As melhores músicas para mim são dessa época, entendeu? É o momento mais brilhante do Chico, é o momento mais brilhante do Caetano. E você tinha os ícones nacionais sendo tremendamente perseguidos, exilados, quando não mortos, né? Que eram os nossos ídolos, né, da época. Então, isso gerava um caldo, né, cultural, de tal forma que você entrava numas de, sabe, não, eu tenho que combater de maneira mais incisiva essa situação que a gente está vivendo de perda da liberdade. O Guarnieri, ele sempre foi um artista politizado. E num contexto de um Brasil de ditadura, onde ser politizado, principalmente de esquerda, que era o caso dele, era um perigo de vida, né? E exigia-se muita coragem, que não sei se muitos artistas de hoje teriam. O Jean Francesco é um ícone, assim, está na história do Brasil, né? Não tem como, assim como alguns outros também, e que sem esses caras, né, poderiam até surgir outros, mas sem esses caras a gente não teria vivido a mudança que vivemos, né? Tão significativa, né? Eu não quero que conheçam o Guarnieri só como o vô Orlando do Lucas Silva e Silva, entendeu? Mas eu quero que as novas gerações saibam realmente quem foi meu pai. Eu quero que eles conheçam Black Tie, quero que conheçam o Grito Paranoá, Semente, Filho do Cão, sabe? Eu quero que conheçam a obra dele e quem foi este homem politicamente falando. Guarnieri é teatro do povo, é teatro brasileiro, é Brasil olhando para si mesmo sem vergonha no espelho. Quando eu penso nele, e eu acho que é assim que ele gostaria de ser lembrado, talvez como o grande homem que de fato sempre acreditou no seu povo e na força do seu povo. E quando eu digo a força do seu povo, do povo brasileiro, e ele era italiano. E não dá, e para mim ele vai ser sempre lembrado como meu pai. Outro dia o cabeludo falou, não importa os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Esta frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu nos labirintos dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu, porque não quis ouvir, eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda.